Olá, estamos chegando com o Entre Linhas aqui na TV Brasileira e na Prudente News 1070. Muito obrigado a você que nos acompanha sempre pelo rádio nos 1070 da Prudente News ou também pela TV Brasileira para todo o Brasil, todo mundo, através da rede mundial de computadores e também com os nossos assinantes. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha. Bom, para comentar as principais informações desta segunda-feira, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha. A gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, seja bem-vindo. Vamos lá para o seu destaque. Fala Eudes, fala Divaldo. Véspera de feriado, né? Ponto facultativo nas prefeituras hoje do estado de São Paulo, no Brasil, né? E o de grande destaque é a manifestação de amanhã. O grande destaque vai ser uma manifestação talvez nunca vista na história do país, pelas movimentações que a gente vê, né? Vai ser uma manifestação de brasileiros patriotas, diferente do que alguns aí tentam diminuir o valor ou o prestígio ou até mesmo a qualidade das pessoas que vão participar dessa manifestação. São brasileiros que não aceitam o caminho que o Brasil está tomando. Se vocês acham normal uma pessoa ser ofendida verbalmente, como foi Alexandre de Moraes lá no Clube Pinheiros, e pedir para a polícia prender sem ele ter que ir lá na delegacia, como todo brasileiro vai, eu tenho que ir na delegacia para fazer boletim de ocorrência contra alguém. Por que ele não vai? Por que ele não foi? E por que ele não aceita que as decisões dele podem ser questionadas? O que ele é melhor do que a gente? Aonde isso vai chegar? Definindo prender, definindo o que é crime, agindo como se fosse dono do Brasil. Uma das causas da manifestação de amanhã é diante dessa postura de membros que não estão honrando o tamanho e a importância que o nosso STF tem para a democracia brasileira. Ok, vamos lá ao destaque do Divaldo Ceresini. Bem-vindo, meu amigo. Vamos lá, o seu destaque. Olá, pessoal. É sempre muito bom estar aqui nessa segunda-feira abençoada, começando a semana com o pé direito e vamos que vamos. O meu destaque de hoje vai para a crise hídrica, né? A mais grave que nós tivemos desde pelo menos 2001. Mas lá em 2001 o problema era um pouquinho diferente, né? Nós aumentamos bastante a capacidade produtiva nesse período. O que nos faltou nesse momento, realmente, a cada dia que passa, se comprova que foi a gestão da questão, a gestão da solução do problema. No primeiro momento, até quando não deu mais, que foi agora, semana passada, o governo federal tentou varrer a questão para debaixo dos panos. Na semana passada ainda não disse de maneira clara que a energia poderia faltar, mas ontem foi iniciada uma campanha publicitária com o propósito de conscientizar a população, estrelada pelo Sérgio Malandro, e nessa propaganda ele diz, se não economizar, vai faltar. Então, pessoal, nós precisamos de gente trabalhando na solução destes gravíssimos problemas. Até agora eu não vi, de maneira bastante incisiva, nenhuma autoridade, nem mesmo o ministro Bento, que na semana passada admitiu existir a possibilidade, nos deu um panorama real da situação. Talvez porque isso custe mais um pouquinho da popularidade do governo, e ano que vem é ano eleitoral, e o presidente já está em campanha há bastante tempo. Ok, olha só, ontem parei para assistir o jogo da seleção brasileira contra a Argentina, esperando aquele clássico do futebol mundial, né, e também sul-americano, e o jogo acabou não acontecendo, porque agentes da Polícia Federal e da Anvisa entraram na tarde de ontem na Arena do Corinthians, em São Paulo, para retirar 4 jogadores da seleção argentina que não cumpriram a quarentena contra a disseminação do coronavírus. Com isso, o time argentino se retirou de campo e o que disputaria a partida contra a seleção brasileira. Depois, a Conmebol suspendeu o jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, organizadas pela FIFA. Ainda não se sabe como é que vai resolver essa questão, mas o que vem na minha cabeça é que os argentinos desafiaram as autoridades brasileiras. E teve um ou outro repórter que disseram que os membros da CBF tinham conversado com o governo brasileiro. Vamos falar sobre esse assunto aqui com os nossos comentaristas.
Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. Parece piada, né, cara? Parece uma coisa de louco isso, onde já se viu. Passou já do tempo, há muito tempo, de jogador de futebol, de quem é envolvido no futebol, achar que eles são diferentes, né? Algumas pessoas do mundo do futebol se acham como ministro do STF, né? Eles acham que eles não têm que ser medidos pela mesma régua, eles acham que eles podem tudo em vontade do clamor popular, que o futebol é realmente uma modalidade que agita toda a camada da população, todos nós gostamos. Então, o que adianta? A Anvisa está certa, parabéns para a Anvisa. A Anvisa demonstra mais uma vez que ela segue protocolos e segue o que é tecnicamente exigido para seguir. É vergonhoso isso para a Argentina, né? Quem são os argentinos para querer mentir? Isso é crime, né? Então, quer dizer, o que eu falo para vocês é o seguinte: imagine o que o Pantufinha, o que o Periquito estaria dizendo se fosse da Copa América. Você já pensou? A torcida do Pantufinha? O que eles estariam dizendo agora? Né? O que eles estariam falando agora? A gente tem que tocar nesse assunto, né, Eudes? Que o Pantufinha aí do lado acho que ia ficar nervoso, né? Que onde já se viu, a Copa América. E é um absurdo. Quando eu leio da Copa América eu dou risada, né? Eles criticando a Copa América no mesmo final de semana tendo futebol do Campeonato Brasileiro, enfim. É uma piada. Mas parabéns para a Anvisa que agiu sério, agiu certo. E o Brasil não é um país de ser diferente, não. A lei vale para todo mundo. E é por isso que amanhã, no dia 7 de setembro, quem é patriota brasileiro vai sair às ruas. Como nunca foi visto na história desse país. Divaldo Ceresini, vamos lá. O rolo que aconteceu entre Brasil e Argentina, né? Quer dizer, foram 4 minutos de jogo somente. Pois é, eu até fiz uma enquete que ainda está rolando nas minhas redes sociais a respeito dessa situação. Até agora, a maior parte das pessoas, mais de 80%, entende que a Anvisa agiu de maneira correta. E é importante a gente destacar que a Anvisa, assim que identificou a mentira dos jogadores argentinos, logo depois que passaram lá pelo aeroporto, tentou entrar em contato com eles em diversas ocasiões, inclusive nos momentos que antecederam a partida. Todos esses movimentos barrados pelos dirigentes da Federação Argentina de Futebol. O vexame, ao contrário do que os argentinos quiseram fazer crer, não foi dos brasileiros. O vexame foi dos argentinos, que, em primeiro lugar, mentiram sobre a origem da sua viagem. Disseram que não passaram pela Inglaterra, país onde jogavam. E segundo, que fugiram em todos os momentos, não cumpriram com o isolamento que era determinado. Em terceiro, que fugiram de ser notificados e depois reclama que foi notificado lá em campo. Importante destacar que essa medida restritiva em relação à África do Sul, à Índia e à Inglaterra, ela se deu em razão da altíssima disseminação da variante Delta, na ocasião em que foi emitida, lá em junho, pelo próprio governo federal. A Anvisa também é um órgão do governo federal. Então, é importante, sim, a gente respeitar essas medidas. A Anvisa, um órgão do governo federal, vamos aqui deixar claro, demonstrou, mais uma vez, a importância da gente ter os cuidados sanitários para o controle da pandemia. E olha só, o governo federal está avaliando que a suspensão de importação de carne bovina brasileira pela China, em decorrência da confirmação de 2 casos atípicos da doença conhecida como vaca louca, pode levar a um curto choque de 1 ou 2 meses em que a ampliação da oferta no mercado interno pode fazer com que os preços da carne possam cair para o consumidor. Desde a última quarta-feira, o Ministério da Saúde, Pecuária e Abastecimento está investigando os casos suspeitos da doença da vaca louca no Brasil. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Alguns não gostam de explicar aqui, né? Alguns gostam de dizer que o gás está caro, mas não explicam sobre o ICMS, que o combustível está caro, mas também não explica sobre o ICMS do Estado. E a carne, ela está cara porque realmente todo mundo está querendo exportar, né? Diante da valorização do dólar perante ao real. Com essa suspensão, mesmo que temporária, da China, vai ter carne mais no mercado, e tendo carne mais no mercado, isso vai fazer abaixar o preço.
é o governo do livre mercado, do livre comércio, não é o governo de ficar tabulando ou tabelando, tentando controlar a economia. Num primeiro momento parece que se paga um preço muito caro, mas na verdade se conquista um alicerce muito forte em termos econômicos e de credibilidade internacional. E é o que o Brasil mais está recuperando agora, até mesmo diante da pandemia, mesmo que alguns pantufinhas sofram com isso, mas a verdade é essa, né? Outro dia, só para fazer uma comparação aqui, foi dito que o ICMS da época dos governos anteriores estaria no mesmo padrão do que está hoje. O que não explicaram para você, e eu já disse aqui e repito, que os governos do PT seguravam o preço da Petrobras do combustível, enquanto isso o rombo passava de 100 bilhões de reais. Para quê? Para ter voto. Para quê? Para fazer você que estava abastecendo combustível barato achar que era o melhor governo do mundo. E esse rombo fez que faltasse o quê? Por exemplo, hospitais, como faltou agora durante a pandemia. Fez faltar o quê? Educação. Então é assim, falta mais saúde que você não vê, falta hospitais que você não sente e você abastece barato. E o governo lá te enganando, querendo ganhar seu voto, querendo ganhar seu apoio. Nesse caso da carne, também acredito muito que com esse impedimento da China, ou com essa interrupção momentânea, pode enquadrar o valor da carne num valor mais acessível para todo mundo. Ok, vamos lá. Comentando o caso da vaca louca, agora Divaldo Ceresini. Divaldo, é com você. Esse mal da vaca louca vira e mexe está pegando gado aqui no Brasil, né? Então nós precisamos, sem dúvida, agir de maneira rápida, como aconteceu nesse caso, e também de maneira a prevenir a propagação deste problema. Isso afeta a saúde de quem eventualmente, primeiro, a saúde dos animais, segundo, a saúde de quem eventualmente consumir essa carne. A suspensão em relação à China trata-se de um protocolo da relação entre os dois países, que também existe em relação a diversos outros países, é uma medida sanitária muito importante. Isso não quer dizer que vai passar a eternidade sem continuar exportando. Também é verdade que a diminuição desse volume de exportação fará com que a carne que continuar a ser produzida, ela tenha que ser absorvida por outros mercados, sejam eles o próprio mercado interno brasileiro ou o mercado de algum outro país que não tenha ligação direta com este tratado que não tenha nessa cláusula, né, da questão do controle do mal da vaca louca. Independente disso, independente dessa queda que eventualmente poderá ter no preço da carne, seria uma queda provisória, que nós precisamos verdadeiramente, aí não só em relação ao preço da carne, mas também que afeta combustíveis, que afeta também os transportes e diversos outros alimentos, principalmente, é que o governo pare de ficar fazendo propaganda eleitoral e pare de ficar criando crises e problemas, e aí não vai falar, porque parou de dar dinheiro para isso. Parou de dar dinheiro para ninguém. O Centrão continua cada vez mais forte no governo, os meios de comunicação continuam recebendo rios de dinheiro e ganhando rios de dinheiro com o governo, o que mudou, é claro que foram os nomes, né? E assim como o PT também não gostava da Globo, a autora dessa matéria, o Bolsonaro também não gosta da Globo, mas ele gosta da Record, gosta da Rede TV e investe pesadamente nessas emissoras. Então vamos parar com essa bobagem, nós precisamos de trabalhar para construir soluções para os problemas reais da sociedade brasileira, que são muitos. Inflação elevadíssima, custo de alimento elevadíssimo, combustível, desemprego. Precisamos combater estes males, em vez de ficar batendo boca que nem criança de quinta série. É isso aí. Bom, nós vamos dar um tempo aqui, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas. Até já. Olá, estamos de volta. Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Vamos para uma notícia muito interessante, saiu na revista Oeste, e essa notícia aqui assustou muita gente essa semana. O governo do estado de São Paulo já aplicou cerca de 4 milhões de doses da Coronavac de lotes que tiveram sua distribuição suspensa pela Anvisa no sábado, dia 4. Segundo informações da própria Secretaria Estadual
de saúde. O número corresponde a 19% do total de 21 milhões de doses da vacina chinesa aplicadas no estado, ao longo de toda a campanha de imunização contra a Covid-19. Pois é, como é que a gente chega nessa situação, hein, Adolfo Padilha? Complicado, né, falar sobre isso. É complicado falar sobre genocida, negacionista. Como é que explica os governos que liberaram essa vacina? São quase 19% do total que foi aplicado, né? De lotes que haviam sido suspensos pela Coronavac. Quer dizer, vale tudo? Ou vale tudo só não valeu para o governo Bolsonaro na boca dos seus opositores radicais? Porque a oposição, sim, do Bolsonaro, ela é radical e detalhista, procura pelo em ovo. O negacionismo, nesse caso, vale para quem? Eu pergunto. Pergunto para o Divaldo aqui, meu companheiro, que gosta de falar bastante. Como é que fica o negacionismo aí? Como é que fica o vale tudo, né? Lotes que a Anvisa já tinha dito que não eram lotes para ser aplicados, foram lá e aplicaram. São quase 22 milhões de doses, são de 19% do total que foi aplicado no estado. Como é que fica isso agora? Volta a mesma reflexão que eu fiz no outro comentário. E se fosse o governo federal? O que a CPI estaria fazendo agora? A ONU, né? Os partidos de esquerda, né? O que eles estariam dizendo agora do Bolsonaro? Se ele tivesse ordenado o Ministério da Saúde aplicar vacinas mesmo com lotes que a Anvisa não aprovou. Então, é como eu disse, a verdade ela vai prevalecendo, como aquilo lá, a verdade prevalece, como aquela passagem bíblica. E isso que está acontecendo atualmente no Brasil. A verdade ela vem cada vez ficando mais clara. Passa dias, desmonta-se uma narrativa, ou ela se perde pela própria falta de credibilidade. Aqueles que acusam, que são acusadores ferrenhos, caem na própria mancada, dão um tiro no próprio pé. E agora, como é que fica essa explicação? 2 pontos de vista. E quem tomou? O que ele deve fazer? E quem mandou dar a injeção, contrariando a Anvisa, é negacionista? É genocida? Aí fica para você fazer a reflexão e avaliar o que se deve pensar desse tipo de atitude num momento como esse e como avaliar essas mesmas pessoas que fazem crítica ao governo federal em relação à pandemia. Muito bem, vamos lá. Divaldo Cedesini, 4 milhões de doses da Coronavac suspensas pela Anvisa e foram aí aplicadas na população. Como é que se chega a essa situação? A pergunta para você também. Pois é, e tem muita fake news rolando em relação a esse caso. E por isso, também por isso, é fundamental a gente destacar que o Barra Torres, presidente militar, presidente da Anvisa, nomeado pelo presidente Bolsonaro, foi a público esclarecer esse fato. Foi o próprio Instituto Butantan, responsável pela vacina no Brasil, quem comunicou à Anvisa e solicitou, o Butantan solicitou a suspensão do uso dessas doses até que fosse regularizada a situação delas. E foi exatamente isso que o Barra Torres falou, regularizada a situação. O único problema que existe é que o local onde essas vacinas foram fabricadas não foi vistoriado. Não é que ele foi reprovado pela Anvisa, ele não foi vistoriado. Então, foi tomada essa medida preventiva para que se haja essa regularização e, na sequência, a utilização dessas doses. E, em razão dessa situação, aqueles que sempre procuram um argumento para combater a solução do problema, para ficar com aquela guerrinha ideológica, defendendo aquele bando de remédio que não serve para o combate à Covid, serve para ou combater a outras doenças, tá? Vai ficar falando mal. E também gente que não gosta do governador João Dória, que também não é tão difícil assim, né? Mas gente que não gosta do governador João Dória e que gosta de espalhar fake news, aproveita dessa situação para fazer isso também. Muito bem, como nós não poderíamos deixar de falar, amanhã tem as tão chamadas manifestações de 7 de setembro em prol do governo Jair Bolsonaro e também alguns pedidos que esses manifestantes estão fazendo, entre eles o voto impresso e também tirar os ministros do STF, né? Bom, a manifestação vai acontecer nas principais capitais do Brasil e, olha, em São Paulo, os governadores estão se organizando
para inibir possíveis participações de policiais nas manifestações bolsonaristas que acontecerão, portanto, amanhã. O Ministério Público de São Paulo sugeriu à Secretaria de Segurança Pública que utilize o uso da força da polícia contra agentes de segurança que estejam em atividade nos atos de apoio ao governo federal. Vamos lá, situação complica, né? Porque se tem um lado já pensando em uso da força, já podemos ficar um pouco de orelha em pé. Vamos lá, Adolfo Padilha, seu comentário. O Ministério Público, Dr. Mário Sarrubo, aí, né, que nós estamos lendo aí, Procurador-Geral da Justiça de São Paulo, diga-se de passagem, cargo político, que é escolhido pelo governador, falhe a minha memória. O que ele quer com isso? Ele quer que a polícia use a força contra a própria polícia num ato democrático? Quem é que fere a democracia aí? O termo, a disseminação de mensagem por redes sociais entre facções políticas. A tia do Zap virou facção política. Eu faço parte de facção política. Regimes ditatoriais. Aonde é a ordem ditadora aqui? Quando o Ministério Público pede essa orientação ou dá essa orientação, quem é que está sendo ditador? Quem é que está agindo contra o alicerce principal da nossa democracia, que é a liberdade de expressão? É por essas e outras que nós estamos indo às ruas amanhã. É por essas e outras que o Brasil vai ver, o mundo vai ver, uma das maiores paradas numa manifestação e não protesto em nome da liberdade, em nome da democracia. E não adianta querer grudar outra fala nisso. O povo não se engana mais. Vocês viram como o presidente foi recebido em Pernambuco, terra do Lula ladrão? E vem a XP Investimentos, o Datafolha, com pesquisas que o Bolsonaro não venceria ninguém de novo. Acha que o povo é tão burro assim? Ou será nós que estaríamos na iminência, aqui vou fazer um pensamento conspirador, de uma ação conspiradora onde as urnas serão preparadas para que a vontade do povo não seja de fato recebida e concretizada, né? Será que é um pensamento conspirador? Quando você vê essa massa de poder do establishment se movimentando contra um povo e um presidente? Olha o que o Ministério Público, né? O que esse secretário da Justiça determina, né? Procurador-Geral da Justiça determina força policial para os policiais que estiverem na manifestação. É liberdade de expressão, gente. Vocês entendem aonde isso vai parar? Será que o Pantufinha ou os Pantufinha conseguem entender que um dia pode ser você mesmo que está achando graça disso? Que está achando que a gente está exagerando isso? Amanhã estarei nas ruas, de verde e amarelo, com a minha bandeira. Nada me impede disso. Nada. Não adiantam querer vir me intimidar com qualquer tipo de conversa fiada, não. Eu não mudei a minha essência. Presto o meu serviço com maior orgulho, honra e principalmente responsabilidade. Sou pai, sou cristão e amanhã vou estar nas ruas, de verde e amarelo e com a minha bandeira. Porque quero um Brasil diferente. Não quero fazer parte não quero fazer parte de uma geração que se acovardou ou que ficou achando que tudo era graça, tudo era simples, tudo era fácil. Chega, tá na hora de ir pra rua, tá na hora de mostrar que o poder emana do povo. Muito bem, Divaldo Cerezinho, o que você acha aí da indicação do Ministério Público de São Paulo para usar a força contra possíveis policiais que estejam participando dessa manifestação de amanhã, hein? Olha, vocês vão ouvir muito papagaio falando, repetindo, né, a história de uma versão, mas o fato é que o 7 de setembro ele é de todos os brasileiros, ele deve ser sempre comemorado como a independência que nós tivemos em relação a Portugal, e ele deve ser conquistado todos os anos, porque a liberdade é algo que exige a nossa luta e a nossa vigilância constante. E essa não é uma pauta de um ou de outro político. É lamentável que uma data tão relevante e um tema tão relevante para os brasileiros seja, mais uma vez, motivo de campanha política, especialmente motivada para tirar o foco dos gravíssimos problemas que a gente vive e da inércia do governo federal em tratar esses gravíssimos problemas que a gente vive. Comemorarei, sim, o 7 de setembro. Comemorarei, sim, a nossa liberdade e continuarei lutando diuturnamente em favor da nossa liberdade, contra todo e qualquer tipo de governo autoritário, seja ele da esquerda, seja ele da direita, do centro, de onde for.
A liberdade do brasileiro, a liberdade de cada indivíduo, ela é o bem mais importante que cada pessoa tem. E não vai ser dando essa liberdade na mão de um ou de outro que nós conseguiremos um país melhor. E também não é direito de político algum se apropriar deste dia para fazer campanha política. Ok, é isso aí. Muito bem. Amanhã, feriado, nós não temos o Entre Linhas, mas voltamos na quarta-feira com toda a repercussão do 7 de setembro e as manifestações por todo o Brasil, né? A gente vai estar acompanhando tudinho. Grande abraço para todo mundo, bom feriado e a gente se fala.